Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia para o ensino médio. Vamos continuar com o nosso tema, voltado para a área de saúde. A gente viu os determinantes de saúde, a gente caracterizou esses determinantes e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os indicadores de saúde, E o que seriam esses indicadores, para que eles servem, como eles se categorizam, E quais elementos devem ser levados em consideração para você escolher um bom indicador de saúde. Tudo bem? Eu sou o professor Jackson e essa é a nossa 22ª aula de Biologia. Então, aí talvez você esteja se perguntando, professor, por que toda vez que o senhor entra com um conceito, conceituando algo, esse conceito está ligado a essa sigla OMS, justamente porque essa é a sigla da Organização Mundial de Saúde, ou seja, é a partir dessa instituição que os conceitos, as pesquisas, os estudos, eles são aprimorados e são divulgados, ou seja, é como se ele fosse o papel mais importante das hierarquias das instituições que falam sobre saúde. E aí ela traz que esses conceitos, de indicadores sociais, principalmente eles têm o objetivo de avaliar, sobre um ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos. Professor, o que é isso? Está falando grego? Gente, trocando em outras palavras, o que ela quer dizer é que esses indicadores eles servem para avaliar, a que pé está a saúde da sociedade, e a partir disso criar estratégias ou ações para conter as pandemias, as doenças, sejam elas dengue, febre amarela, enfim, todas essas doenças ligadas ao estado de saúde e doença. E aí, quando se fala em indicadores, o que a gente pode ter em mente, Temos ali no centro a avaliação do estado de saúde de uma população, E aí, em volta, a gente vai ter o quê? Vamos ter a taxa de mortalidade, qual é a quantidade de pessoas que morrem, a expectativa de vida, quanto tempo, as pessoas vivem. Não sei se vocês sabem que a nossa expectativa de vida, ela tem aumentado, A gente vive mais ou menos aí até uns 70 anos, Antigamente a expectativa de vida era muito menor, devido a N fatores, como já falei para vocês sobre os determinantes de saúde. E aí nós, por exemplo, temos também, em relação a isso, as porcentagens de adolescentes grávidas, a porcentagem de tuberculose que acontece durante o decorrer do ano, a cobertura vacinal, aqui pé anda a vacina sobre o sarampo, a febre amarela e outras vacinas que precisam ser tomadas pela população. E aí a prevalência, por exemplo, também da dengue, que é uma doença que está sempre no meio midiático, sendo divulgada, e ela tem uma ampla ocorrência, principalmente aqui na região norte, pela precariedade dos serviços sanitários. E aí eu trago para vocês agora o quê? Trago para vocês, bem mais claro e sucinta, a utilidade desses indicadores, que é analisar a situação atual da saúde, avaliar as mudanças ao longo do tempo, como é que essa doença se comportou durante um certo período, e avaliar a execução das ações de saúde, ou seja, como podemos criar ações para que essas doenças sejam contidas, ou seja, sejam paradas, E aí a gente traz a classificação, eles são classificados em demográficos, socioeconômicos, nutricionais e ambientais, que a gente vai explicar mais lá na frente o que seria cada um desses indicadores, E aí, os mais utilizados no Brasil, quando se fala em termos de saúde, nós temos os demográficos, que eles vão medir a distribuição de fatores determinantes da saúde, relacionados à dinâmica populacional, a quantidade de população de pessoas que moram em uma determinada região e a ocorrência de determinada doença, E aí, em cima desses dados, nós vamos o quê? Vamos planejar ações para conter essa doença.
E aí a mortalidade, né, que ela informa a ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população. Principalmente aqui a gente tinha sobre a mortalidade infantil, né, que era a quantidade de morte de crianças, né, menores de 1 ano. E aí a gente pode ver, se você fizer uma busca no Google, que a gente tem melhorado significativamente, né. Os socioeconômicos, eles vão medir o quê? Né, vão medir a atribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados ao perfil econômico e social da população, né? A renda, se as pessoas conseguem pagar plano de saúde, se elas conseguem ter dinheiro para custear um tratamento, né? Tudo isso está relacionado ao socioeconômico. E também a interação que essas pessoas têm, né, no seu convívio diário. Aí a gente tem a morbidade, que informa a ocorrência e distribuição de doenças, né? Qual é a ocorrência dessas doenças e como elas se agravam, como elas tomam dimensões maiores, né? E os fatores de risco é justamente a porcentagem de pessoas que estão sujeitas a ser acometidas daquela doença. E temos a cobertura, como eu falei, que mede a utilização dos meios oferecidos pelo setor público e pelo setor privado para atender as necessidades de saúde da população na área geográfica referida. E também a gente vai ter um recurso, né, uma utilização muito de recursos, que mede a oferta e a demanda de recursos humanos, físicos e financeiros para atendimentos das necessidades básicas de saúde da população. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês puderem prestar atenção, esses conceitos, desde a nossa aula de número 18, que a gente vem falando, e esses termos estão todos agregados, né? Estão todos juntos. E aí, como é que fazia para conseguir esses dados antigamente? Então, a gente tem a lei orgânica, né, 8.080, que vai falar sobre o SUS, né? E aí, através disso, ele fornecia informações para a Organização Mundial de Saúde, que fazia o levantamento, né, dos casos de doenças, e aí também através do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também através das faculdades, né, os institutos de ensino e pesquisa, que eles forneciam ali nos seus estudos, nas suas pesquisas, quando era relacionado a doenças, eles forneciam esses dados para a organização e também algumas ONGs, né? E como foi que surgiu uma rede, essa rede de integração? Foi justamente quando o Ministério da Saúde se juntou com outra instituição chamada OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, no ano de 1996. E aí resultou nessa rede interagencial de informações para a saúde, o mais conhecido pela sigla HIPSA, né? E o que é essa HIPSA? O que é essa rede? Quais informações ela fornecia? Ela fornecia informações a respeito da saúde, a respeito de fatores sociais e econômicos. E aí, quando a gente fala sobre indicadores, a gente trata sobre aspectos absolutos e relativos, né? Os absolutos, eles são úteis para administrar recursos de serviços de saúde, né? Ele é mais significativo em pequenas populações e eventos raros. E os relativos, eles permitem a comparação e o levantamento de prioridades, né? E aí os relativos, ele pode ser classificado em razões simples, proporção, taxa e índice, que a gente vai ver mais lá na frente. E aí a razão simples, né? Na razão simples a gente vai ter que o numerador e o denominador não têm a mesma natureza, mas existe uma relação entre elas, que nem o exemplo que eu coloquei ali para vocês, o número de casos de diabetes em homens, né? E que é dividido pelo número de casos de diabetes em mulheres. Vocês podem ver aí que o numerador é o homens, né? E mulheres lá embaixo não tem não pertence à mesma natureza, mas existe uma relação entre eles, né? E a proporção seria o quê? Seria os dados do numerador está sempre dentro do denominador. Por exemplo, ainda que eu coloquei para vocês, o número de óbito por causa da cetoacidose diabética e o total de óbitos em paciente com diabetes. Vocês podem ver que essas causas estão dentro, né, do âmbito dos pacientes que são acometidos de diabetes.
E aí essa proporção seria mais ou menos eu pegar num gráfico de pizza, fazer o quê? Vamos ter a metade, dessa metade eu vou dividir mais em 3 metades e aí eu vou encontrar uma porção que seria o grupo de risco que essa doença pode acometer. E aí as taxas, ela tem uma relação entre o número de vezes em que se observou um evento, né, indesejado e a população que teoricamente esteja sujeita, né? E aí o exemplo que eu trago para vocês é o número de casos diagnosticados no Brasil, né, no ano de 2010 e a população nesse mesmo período. Já o índice, o denominador não representa exatamente a população que está exposta ao risco do evento descrito no numerador. Um exemplo prático disso é quando você vai lá e aí você precisa do seu IMC. IMC, o que é isso? É o seu índice de massa corporal, que vai justamente pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. E aí você tem o índice de se você está acima do peso, está no seu peso normal, está sobrepeso ou se você está obeso, né? Praticamente não existe essa significância sobre a população de risco, mas ela vai dar uma classificação sobre se a pessoa está dentro de uma determinada classe, e aí se ela está obesa, né, subnutrida, e assim por diante. E aí, eu trago para vocês agora quais elementos vocês precisam ter para ser um bom indicador, né? Por exemplo, ali no centro eu tenho um indicador, e aí esse indicador, para ele ser válido, ele precisa ter validade, né? Se ele realmente é verídico aqueles dados que você coletou, confiáveis. Se eu puder fazer de novo essa experiência, eu poder ter os mesmos dados que eu consegui na primeira, né? Mensurável é você poder medir, é possível calcular, se você estabelecer uma unidade de medida, uma quantidade, quantificar esse indicador. Esse indicador é relevante, é importante. Por que é importante? O que adianta eu ter um indicador que vai falar sobre a dor de cabeça que a população tem no fio de cabelo? Qual é a relevância que isso tem para a sociedade? E aí o custo efetivo, né? Simplicidade dos cálculos e simplicidade de interpretação. Bom, agora a gente vai para o nosso exercitando. E aí eu trago para vocês qual seria a sigla do nome da instituição criada pela União do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde, cuja função é coletar informações e divulgar dados referentes aos indicadores, né? E aí, como resposta, a gente tem que é a RIPSA, certo? E aí, pessoal, como já foi dito para vocês, espero que a nossa aula tenha dado aquilo que vocês precisam, né, de informações, e aí eu deixo o link de aprofundamento da aula, e a nossa aula fica por aqui. Espero que acessem a plataforma Eduque para essa e mais outras aulas que vocês queiram assistir, tirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.